Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que seja visto esse podcast, não é? Bom, meu nome é Francisco Marcelo de Souza Maciel, eu sou do grupo Psicologia, uma leitura da realidade à escola, onde os componentes do meu grupo é Roseli, Victor Gabriel, Marielle, Maria Eduarda da Silva Gonçalves. Eu estou aqui para representar totalmente o meu grupo. Então eu vou dizer como que foi fazer esse trabalho, porque ele é importante a gente ter o conhecimento sobre esse tipo de trabalho e minha opinião sobre o tema desse trabalho, pelo menos a minha opinião pessoal. Bom, o texto já inicia introduzindo o que é uma escola, que seria uma instituição social que media sobre o indivíduo que não contém muitas informações perante a sociedade, introduzindo os conhecimentos básicos para que o mesmo possa viver naquela sociedade e possa ser civilizado. E o papel da escola moderna é vista como uma mediadora entre o mundo privado, que é o da família, com o mundo social, que é a sociedade em si, como a gente pode comparar nossas famílias, nosso pessoal, com a sociedade brasileira. E a escola surgiu como uma necessidade de passar os conhecimentos básicos dos mais velhos para os mais novos, para que esses mais novos pudessem ter essas habilidades essenciais para a sobrevivência. E com o tempo a educação foi se mudando para outros sentidos, outras necessidades que as pessoas passaram a ter. Um exemplo seria a Revolução Industrial, que a educação passou a ser algo para passar conhecimentos básicos para uma educação, para passar os conhecimentos básicos para direcionar para dentro das grandes fábricas, para ter os conhecimentos para ser aplicados lá, para poder expandir as mãos de obras e a expansão econômica naquela época. Então, a educação, como dá para se perceber, tem vários contextos e, dependendo desses contextos, ela se molda e se modifica para um outro rumo totalmente diferente. Mas é claro que a escola sempre teve um jeito pedagógico para aplicar suas atividades, mas com o decorrer dos tempos, a escola passou a ser um local de refúgio, uma fortaleza dos jovens perante a sociedade. Talvez isso pode ser associado à falta de mediação entre a família e a sociedade em si, incapacidade da família de poder introduzir as regras básicas para o filho poder ser introduzido para a sociedade. Bom, agora eu vou explicar como que isso pode ser visto como uma dificuldade, um problema na realidade. Que no caso, isso faria que a escola viesse com os alunos sem muito preparo para ser estimulados dentro do ambiente escolar e, consequentemente, não teriam capacidade de responder perguntas básicas com rapidez e eficiência e até mesmo menosprezar a importância daqueles conhecimentos que acabam sendo ensinados em sala de aula. E agora eu vou para um outro foco de tema, é que a escola é um preparo para a vida, pois no quesito geral, nós não nascemos com os conhecimentos básicos. Nós somos introduzidos a esses conhecimentos básicos ao longo da nossa vida social, que seria a escola, que é o começo da nossa vida social, com nossos conhecimentos familiares, que os mais velhos ensinam para nós. Então a escola tem aquela importância de introduzir os conhecimentos básicos que devem ser utilizados em sociedade, e a família tem o papel de introduzir os conhecimentos básicos para que a criança possa socializar dentro daquele primeiro contato de socialidade, que seria a escola. Que a escola estimula as habilidades essenciais daquela pessoa para poder aperfeiçoar ao máximo, incentivando a criação, a inovação e novas invenções, se adaptando também ao contexto da época que isso ocorre. Se é a nossa época de 2025 ou se é uma época antes de Cristo,
ou se é na época da Revolução Industrial. E para que manter a escola? A escola, querendo ou não, mesmo com seus problemas atuais, é um ambiente que introduz inicialmente o âmbito em que aquela criança vai ficar. Como que ela deve agir em sociedade. É um primeiro local onde as regras é aplicadas e tem suas consequências, sem a proteção daqueles que te deram a vida. Então, é um ambiente que prepara mais ou menos para a vida adulta e é o que ele vai fazer nessa vida adulta, nessa fase dessa vida. Por isso que a escola tem essa importância e deve ser mantida para isso, pois ela, querendo ou não, impacta nessa introdução da vida no geral. E também ela incentiva a diminuição de problemas como a de desigualdade social, violência, insegurança e desafios à comunicação, pois, querendo ou não, antigamente era difícil ter uma comunicação total se alguém não sabia nem mesmo o básico da língua portuguesa. E minha opinião sobre como foi fazer esse texto e como foi trabalhar com ele é que o texto é fácil, foi muito bom entender esses assuntos e porque a escola é tão importante, e eu acho que tem mais potencial para isso se desenvolver e para ser mostrado para muitas outras pessoas que não entendem de fato porque a escola deve se manter ou os impactos que é mexer no método pedagógico e, consequentemente, mudando totalmente a rotina pedagógica desses alunos em ambiente escolar. Então é isso, tchau, desejo uma boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que esteja vendo isso.